no mundo espiritual contra todas as obras de Satanás. Estamos declarando guerra contra os espíritos da morte, espírito de miséria, espírito de fome, espírito de doença. Estamos declarando guerra contra toda maldição. Levante suas mãos para os céus, em nome de Jesus. Ó Pai querido e bendito, a tua palavra diz, Senhor, que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, Senhor, mas a nossa luta é contra toda potestade, é contra todo principado, é contra toda força espiritual do mal. Ó glorioso Deus, em nome do teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos, meu Pai, envia os teus anjos, meu Deus, na casa dessas pessoas, nas nossas casas, Senhor, no trabalho, meu Senhor, aonde está a família dessa pessoa, meu Deus, desfaça ali, Senhor, toda ação de Satanás, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama fogo do céu para queimar, meu Deus, para destruir, Senhor, para desfazer toda bruxaria, toda feitiçaria, toda obra maligna, Senhor, que foi feita para destruir esta pessoa. Toca no corpo dela, meu Pai, toca, meu Deus, na saúde dela, onde tem, Senhor, uma enfermidade, onde tem uma doença, uma inflamação, onde tem uma infecção, Senhor, onde tem um cisto, um caroço, um câncer, onde tem, meu Deus, uma leucemia, uma diabetes, uma pressão alta, não importa, eu peço ao Senhor, tira do corpo desta pessoa, cura, meu Pai, eu te peço em nome do teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entra, meu Pai, na família dela, na casa dela, repreende o espírito de contendas e de separação, todo espírito de brigas, de traição, de adultério. Entra agora na providência, meu Senhor, em nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, destrua, Senhor, todo espírito imundo que tem trazido, meu Deus, a destruição do lar dessa pessoa, as contendas, a inimizade, a mágoa, o ódio, o desejo de vingança, o ressentimento, meu Pai. Remove, Senhor, do lar desta pessoa, Pai. Deus amado, faz uma limpeza, meu Deus, no lar, no casamento, na vida dos filhos desta pessoa que tem morado, meu Pai, pela sua família. Toca na família dela, toca na casa dela, eu te peço. Entra, meu Pai querido, com providência, entra nas finanças, nos negócios, na empresa. Entra, meu Pai amado, é onde existe o espírito de miséria, onde existe o demônio, o espírito causador do caos, da falência, do desemprego, da injustiça, da amarração. Quebra toda maldição, eu te peço, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Passa agora com o teu poder, meu Pai, passa agora com o teu poder e vai destruindo toda macela de miséria, de fracasso, de humilhação, de vergonha, de pobreza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai passeando na vida dela agora, passeia na casa dela, entra no lar desta pessoa, toca no corpo dela, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, aonde existe o espírito perturbador, essa pessoa não dorme direito à noite, ela tem insônias, ela tem pesadelos, Senhor, ela sonha com pessoas que já morreram, ela sonha sendo perseguida, sendo ameaçada. Deus, repreende agora o espírito imundo que invade, meu Deus querido, as noites de sono desta pessoa e perturba ela, Senhor, e tira, meu Senhor, todo espírito perturbador, em nome de Jesus Cristo. Entra agora nesta vida, eu oro, meu Deus, assim como Elias orou, e o fogo caiu do céu, meu Pai, naquele dia. Eu também oro agora, derrama fogo dos céus agora e destrua toda ação de Satanás, destrua toda feitiçaria, Deus, destrua, meu Deus amado, toda obra maligna, toda obra maligna, toda dor, todo sofrimento, toda maldição.
diga: sai! Em nome de Jesus de novo. Sai! Em nome de Jesus de novo. Sai! Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Esse nome poderoso, Pai, cheio de autoridade. Deus, entra na vida desta pessoa agora. Essa pessoa que está aqui agora, meu Deus, no templo do MIPID, participando deste culto de libertação, como também na vida dessa pessoa, meu Deus, que está do outro lado, nas redes sociais, acompanhando, meu Deus, essa oração. Entra com milagre, Senhor, eu te peço. Faz um milagre na vida dessa pessoa. Levante suas mãos, igreja. E você está vendo esta live, assistindo, eu quero que você, onde você está, levante suas mãos também. Eu quero que você profetize na sua vida agora. Profetize, declare na sua vida. Porque tudo que tu pediste, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que já recebeste do Pai, assim acontecerá. Então tome posse agora da sua cura. Tome posse da sua bênção aí onde você está. Tome posse do seu milagre. Tome posse da sua libertação. Tome posse agora. E diga: eu profetizo cura no meu corpo. Eu profetizo cura na minha casa. Cura. Eu profetizo libertação. Declare agora. Eu profetizo libertação. Eu ministro nessa noite bênçãos no meu lar. Ó glorioso Deus. Eu abençoo estas pessoas, meu Pai. Eu te peço, glorifica o teu nome nas nossas vidas. Porque o Senhor é o Deus que age no improvável, Senhor. O Senhor é o Deus que age aonde menos se espera, meu Deus. Da onde menos se espera, é ali que o Senhor faz as suas maravilhas. Então faça as suas maravilhas, meu Pai, no meio do teu povo. Eu te peço que cada um de nós, cada uma dessas pessoas, possamos nos tornar, meu Pai, agentes abençoadores do teu reino. Diga obrigado, Jesus. Só você que crê no seu milagre, aplaude, celebre, glorifique forte o nome do Senhor. E salva a mão, Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Podem sentar-se em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra juntamente com toda a igreja e juntamente com essa pessoa que acompanha agora pelas redes sociais, tá certo? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Porque Deus traz aqui uma direção das nossas vidas, amado, justamente no momento crítico, no momento delicado que talvez cada um de vocês estejam vivendo. A palavra de Deus em 1 Reis 17, 8, ela fala sobre um momento crítico vivido nos tempos do profeta Elias. Amém, queridos? Crítico por quê? Porque a palavra de Deus diz, vai para cá, a palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando o ímpio que governa, gente, o povo geme. O povo geme. E nos tempos de Elias, quem governava ali era o rei Acabe. E Acabe, ele teve a oportunidade de fazer tudo ao contrário do que Salomão tinha feito, do que Jeroboão tinha feito. A gente sabe que Salomão, apesar de ser um homem muito sábio, um homem abençoado, mas ele, de alguma forma, abriu brecha para que o espírito da prostituição, eu posso dizer assim, acabasse penetrando no arraial de Israel e deixando ali um rastro de destruição.
Quando a gente vai ler o texto, depois da morte de Salomão, e ali vem Jeroboão, seus filhos, até chegar a Acabe, a gente vê só pecado. Só pecado. Há um pequeno intervalo ali no tempo do rei Asa, mas há pecado, há muita destruição. E por conta desses pecados, a Bíblia diz que a maldição ela não se instala sem que haja uma causa, uma razão pela qual. Então o pecado ele dá legalidade, diga legalidade, para que a maldição se instale. E Satanás, ele só precisa disso, de um pretexto. E nos tempos de Elias, era o que estava acontecendo. Elias, ele casa com uma mulher estrangeira, com uma mulher que não era temente a Deus, com uma ímpia, com uma adoradora de Baal, uma idólatra chamada Jezabel, e ela traz para dentro de Jerusalém toda a sua idolatria. E ali o rei Acabe, ele acaba se prostituindo, não só com a Jezabel, mas com toda a idolatria dela. E isso traz sofrimento para o povo de Israel, gente. Isso traz dor. E naquele exato momento, justamente naquele momento, Deus levanta o seu profeta, diga glória a Deus, para confrontar, diga confrontar. Hoje Elias ele é representado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Elias hoje ele é representado pela igreja de Jesus, que vem para desbancar Satanás, para destruir o seu poder de ação. E diz assim, bora ler. Então veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Vamos dar uma pequena observação aqui. Uma mulher o que é, gente? Viúva. O estado civil dela, viúva, né? Perdeu seu marido que não era, apesar, já não bastava os 3 anos e meio de seca, de miséria, a mulher ainda perde o marido, para ficar mais delicada a situação dela. E Deus ele manda que Elias vá até essa mulher. E tem um detalhe, ele diz assim, ordenei ali uma mulher viúva que lhe sustente. Bora continuar o texto. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traz-me, peço-te um vaso, um pouco de água, para que eu beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Continua. Porém ela disse, aqui que entra, querido, aqui que entra uma explicação dessa mulher sobre a atual situação dela. Olha para cá, onde ela de alguma forma tenta justificar o motivo pelo qual ela não poderia atender aquele pedido. A água até que dava para ela trazer, mas o pão, então ela tenta se explicar aqui. Ela diz, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Olha para cá, o que foi que Elias pediu a ela? Um pedaço de pão, um bolo. Ele pediu um bolo, mas ela diz: olha, eu não tenho bolo, eu não tenho nem isso. O que eu tenho é um pouco de farinha. Ela diz: eu tenho um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Para que comamos e...
a única certeza que aquela mulher tinha, diga, era da morte. Era da morte, gente. Eu imagino que aquela mulher, ela já tinha tentado de tudo para mudar aquele cenário. E aquele momento era um momento crucial, era um momento muito delicado, muito decisivo na vida dela. Talvez tudo que ela tinha de sofrimento, ela já havia consumido durante aqueles 3 anos e meio. E ali era o que restava. O seu último pouco de farinha, o seu último pouco de azeite. Então ela explica com riqueza de detalhe a realidade dela. E olha só o que acontece. Vês aqui, apanhei 12 gravetos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Continua. Eli lhe disse: não temas. Diga milagre. Diga sobrenatural. Quando Elias fala não temas, olha para cá, ele está falando numa linguagem espiritual. Ele está falando como um homem que anda numa atmosfera espiritual, que vive a fé. Provavelmente aquela mulher imaginava que estava ali de frente de um homem comum. De um homem comum. Porque, com certeza, se ela fizesse um bolo daquela farinha e ela desse a ele, seria talvez a última refeição dele e não a dela. E não a dela. Ela morreria sem ter aquela última refeição. Mas quando ele fala não temas, olha para cá, ele se revela ali como um homem espiritual, dentro de uma linguagem espiritual, trazendo para aquela mulher o milagre de Deus. Diga glória a Deus, querido. Trazendo para aquela mulher uma esperança, mas uma esperança não terrena, mas uma esperança vinda do céu. Você está aqui ouvindo essa pregação, você está assistindo através das redes sociais, preste bem atenção. Eu li calmamente, eu li bem calmo todo o texto, para você entender o cenário, a situação dela, a fome, a miséria, e como Deus manda o seu profeta justamente naquela mulher. Não há, humanamente falando, nenhuma coerência nisso. Não há inteligência, humanamente falando, não há inteligência nisso. Quando a gente começa a ler o texto, a gente fica perguntando como. Ele diz: eu ordenei uma mulher que te sustente. Como? E quando ele chega lá, talvez ele imaginou que encontrasse uma mulher, embora viúva, e Deus deixou claro que era viúva, mas uma mulher que tivesse posses. Não, ele chega lá e encontra uma mulher que não tem nem para ela, que tem mal para ela, que tinha tão pouco que aquele pouco representava a sua última refeição. E é justamente ali, quando Elias diz para aquela mulher: não temas, é onde Deus começa a se manifestar, porque Deus ele precisa disso. Olha para mim aqui, olha para cá. Talvez você não entenda a luta que você está passando, e você fica se perguntando por quê. Se Deus está contigo de fato, se Deus te ama de fato, porque você é temente a Deus, você talvez batizou nas águas, você ora, você talvez é uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, e você se pergunta por que Deus está permitindo que você esteja vivendo essa situação. Olha para mim. Uma coisa eu posso te dizer: o fato, a questão não é porque Ele está permitindo, a questão é porque Ele precisa, olha para mim, Ele precisa de um cenário. Por mais crítico que seja, mas Ele precisa de um cenário para efetuar ali o seu milagre, o seu poder, manifestar ali a sua grandeza. Porque dependendo da gravidade da situação, olha para cá, da gravidade da situação, você vai poder ver ali a intensidade, diga intensidade,
foi comunicado que Lázaro tinha morrido, olha para mim, que Lázaro estava doente, perdão, quando ele foi comunicado que Lázaro estava doente, ele só foi ter com Lázaro, quantos dias depois? Quantos dias? 4 dias. Por que ele não foi no dia, ou logo após? Por que ele foi depois de 4 dias? E quando ele chega ali, as irmãs de Lázaro questionam ele: se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Então, o que causaria mais impacto, igreja? O que seria mais sobrenatural? Jesus curar o enfermo ou ressuscitar o morto? O que seria mais impactante? Jesus curar o enfermo ou ressuscitar o morto? Ressuscitar o morto. Então, embora Marta não entendesse o atraso de Jesus, mas não tinha nenhum atraso ali, gente. Deu o microfone para mim, filho. Não tinha nenhum atraso ali. Não tinha atraso, mas havia toda uma gestão, todo um acompanhamento de Deus. Todo um acompanhamento de Deus naquela situação. Olha para mim aqui. Eu quero dizer para você que Deus, Ele está te assistindo. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para você que Deus está te vendo. Quantos creem nisso? Se você quer aplaudir bem forte, nossa. Então, da mesma forma, eu imagino que Deus estava assistindo aquela mulher. Eu imagino que Deus estava vendo aquela mulher. Porque, humanamente falando, não tem lógica isso. Ele manda o seu profeta para uma mulher que não tinha a mínima condição. Mas quando o profeta abre a boca e diz: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um pouco pequeno e traz-me aqui, e depois farás para ti e para o teu filho. Continuando, porque assim diz o Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Quando a palavra vem de Deus, gente, diga garantia. Diga garantia. Qual é a garantia que você tem de que tudo vai ficar bem? Diga a palavra de Deus. Diga a promessa de Deus. Então, qual é o problema de muitas pessoas? É porque elas ficam na expectativa de um socorro humano. O salmista diz: eu levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele diz: o socorro virá do Senhor. Diga a glória a Deus. Glorifica bem forte o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele diz: o socorro, ele vem do Senhor. Então o profeta diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva a essa terra. Aplaude mais uma vez, nosso Deus. Olha para cá. Você sabe qual é o problema de muitas pessoas? Elas ficam olhando as circunstâncias, elas ficam olhando o cenário mundial, ou do próprio país, ou da cidade dela, ou da própria família dela. Olha para cá. E ela fica confusa, ela se desespera, ela olha tanto que se desespera, ela olha tanto. A palavra de Deus assim: não atendeis para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, elas passam. Diga amém? A palavra de Deus fala: atendeis antes para aquelas coisas que não se veem. Se você for atentar para tudo que você vê, você vai acabar entrando numa paranoia, vou dizer assim. Você vai entrar em depressão, você vai entrar no desespero, você vai entrar em pânico. Mas se você olhar para as coisas que não se veem, que é aquelas que são geradas pela fé, que são geradas pela nossa alma, diga glória a Deus, igreja. As promessas de Deus na nossa vida. Se você olhar para essas coisas, você crê, então você vai se sentir seguro, você vai se sentir mais tranquilo, você vai se sentir mais em paz dentro de você, até que aquele momento
diz assim, quando ela recebe a palavra, diz assim, e ela foi. Aqui que está o segredo. Fica de pé, toda a igreja. Fica de pé. Fica de pé, querido. Olha o cenário que nós estamos vivendo. Escute, olha o cenário que nós estamos vivendo. A gente vai na internet, gente, é o dia inteiro, só notícias ruins. A gente vê faltação de PL, a gente vê processos, a gente vê índice de criminalidade, de desemprego, de fome. A gente vê cortes na educação, cortes na saúde. Olha para cá, essas coisas, elas levam qualquer ser humano ao desespero. A pessoa já está ruim a vida dela, então ela imagina assim, meu Deus, não está ruim só para mim, está ruim para todo mundo. Isso causa um desespero para ela. Ela fica sem expectativa, sem projeção. Mas olha o que acontece aqui. Aquela mulher obedeceu a palavra. Ela viveu aquela palavra que veio para ela. Eu quero dizer para você que Deus está liberando uma palavra para você hoje. Porque o milagre daquela mulher acontece no meio de um cenário caótico. Eu quero dizer para você que dependente desse cenário que o nosso país está vivendo, que o mundo está vivendo, Deus tem compromisso com a tua obediência. Diga glória a Deus, igreja. Aplaude mais uma vez o nosso Deus. E diz, ela foi e fez conforme disse Elias, e assim comeu ele, comeu ela e a sua casa muitos dias. Continua. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Diga glória a Deus. Olha para cá, Deus. Deus tem levantado esse ministério para daqui, transmitir para todo aquele que crê na sua palavra, transmitir uma palavra, uma mensagem profética. Diga glória a Deus. Uma mensagem profética, porque o profeta profetizou na vida daquela mulher. Ele disse assim, ó, vai, obedeça, viva a palavra. Aí ele profetizou, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não secará. Diga glória a Deus. Levante suas mãos para os céus e diga, a farinha da minha panela não se acabará, o azeite da minha botija não secará. Diga o recurso, o milagre, a providência, o sobrenatural de Deus se manifesta na minha vida todos os dias, independente do cenário que eu estou vivendo, do cenário que me cerca. Diga o compromisso de Deus com a minha vida depende unicamente da minha obediência. Diga eu creio. Diga eu creio. Se você crê, então aplaude bem forte. Bem forte em nome de Jesus Cristo. Aplaude bem forte. Pega a live. Você que está assistindo, que está acompanhando essa live, queridos, eu ministrei aqui hoje uma palavra muito simples, muito conhecida, mas de um poder tremendo. Você que está assistindo essa live, querido, não é o cenário que vai definir o teu destino, o teu futuro, a tua vida, mas é o quanto você está comprometido com a palavra de Deus. Deus estava comprometido com aquela mulher a partir daquele momento. Deus é o Deus que age no improvável. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas ele escolheu aquela mulher. Da onde menos se espera é onde Deus manifesta o poder dele. E talvez você está assistindo essa live e você não tem sequer uma perspectiva de vida. E você talvez imagine como é que Deus vai me usar.
eu quero dizer para você que se você crê na palavra de Deus, Ele pode te usar. Deus levantou Elias ali. Elias tinha uma missão. Qual era a missão de Elias? Destruir o trono de Satanás. Olha para cá. Destruir, desbancar o reinado de Jezabel, o reinado de Acabe, que estava maltratando, trazendo sofrimento para aquele povo, o povo de Israel. E Elias tinha uma missão, e Elias representava justamente a igreja de Deus, o povo de Deus, a boca de Deus na terra. E porque aquela mulher creu, ela se fez um instrumento, uma cooperadora para a obra de Deus, e ela se comprometeu com aquela missão. Escute isso, aquela mulher, ela não podia se negar a fazer aquilo, a ajudar o homem de Deus, porque ela ia perder uma grande oportunidade de mudar a história da vida dela. Eu quero dizer para você que qualquer pessoa entra na igreja, qualquer pessoa que ela entende a situação da obra de Deus e ela se compromete com a obra de Deus, com a palavra de Deus, e ela crê na palavra de Deus, Deus também se compromete com ela. Diga glória a Deus. Você que está assistindo essa live, o nosso ministério, Ministério Internacional Presença de Deus, fica aqui em Manaus, na rua Loura Abacate 475, no Monte das Oliveiras. Nossos cultos acontecem na quarta-feira às 19h30 e no domingo às 18h30. Nos outros dias da semana nós trabalhamos com células nas casas, evangelizando, porque nós somos uma igreja e nós trabalhamos no modelo da visão celular, no modelo dos 12. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos